Bom, a gente continua falando sobre o programa Desenrola Brasil, que passa a vigorar a partir de hoje, Programa Federal de Renegociação de Dívidas. A repórter Beatriz Manfredini agora vai dar as orientações. Quem que pode tentar negociar as dívidas? Quais são as orientações? Beatriz. Olha, Tiago, a partir de hoje, o governo federal libera essas negociações para as pessoas que estão na faixa 2 desse programa. Quem são as pessoas da faixa 2, né? São aquelas que recebem uma renda superior a 2 salários mínimos por mês e que têm dívidas de até R$20 mil. A ideia do governo federal é beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas nessa faixa com essa renegociação de dívidas. Como isso vai acontecer? Essas pessoas elas vão poder procurar com a própria instituição financeira os meios de fazer essa negociação. As dívidas são aquelas contraídas entre 2019 até dia 31 de dezembro do ano passado, ou seja, de 2022. Então essas pessoas vão até a instituição financeira e fazem a negociação. A ideia é que elas tenham 1 ano para fazer os pagamentos. Então, e a ideia do programa, o Desenrola Brasil, é conseguir colocar essas pessoas de volta na economia, né? Tirar elas da inadimplência justamente para que elas voltem a gastar o dinheiro dentro do país, fazendo a economia girar. Então, hoje o programa está valendo a partir de hoje para essas pessoas da faixa 2. Mas o Desenrola Brasil, ele vai abranger um outro público ainda maior. Ainda não tem data exata para isso acontecer, de acordo com a publicação no Diário Oficial da União, mas em breve, ainda neste ano, pelo menos é a expectativa do governo federal, que o Desenrola também pegue uma outra faixa de pessoas, aquelas pessoas que têm dívidas de até R$5 mil, as pessoas que vão participar da faixa 1 desse programa. Elas também poderão fazer as negociações diretamente com o banco e aí, então, quando esse programa ele abrir para essa nova faixa, aí a ideia do governo é conseguir beneficiar cerca de 70 milhões de brasileiros, tirando essas pessoas, então, da inadimplência. Lembrando também, Tiago, que outra ideia do Desenrola Brasil e que será aí colocada pelas instituições financeiras, pelos bancos, é o de perdão de dívidas de até R$100. Então, essas não precisarão passar aí por uma renegociação com as instituições financeiras. Pois é, então o programa começa a valer hoje, mas é preciso ficar atento sobre as faixas e também a forma como os bancos vão oferecer essa possibilidade de renegociação. Inclusive, a ministra Simone Tebet falou sobre o Desenrola e a gente acompanha agora aqui no Jornal da Manhã. Não adianta fazermos o desenrola, aliviarmos, né, a vida das pessoas e precisamos, quase que a maioria absoluta das famílias brasileiras estão endividadas, apresentar um programa eficiente sobre todos os aspectos com juros de 13,75. Porque aí o Brasil não comporta um desenrola todo ano, né? Nós precisamos de espaço fiscal para investir naquilo que verdadeiramente precisamos, saúde, educação, obras de infraestrutura e tudo mais. Pois é, aí a fala da ministra Simone Tebet, já conosco o Fernando Capesi e o Diogo Schelp para comentar as notícias do dia. Bem-vindos aos dois. Ô Schelp, essa fala da ministra gerou uma espécie de polêmica ou mal-estar no governo, porque ela falou que o programa não comporta, não é possível fazer um programa como esse todos os anos. Mas, de qualquer forma, é uma maneira de ajudar as famílias brasileiras que estão endividadas e muitas super endividadas, né? Exatamente. Bom dia, Tiago, Capês, Paula, bom dia a todos. É claro que a gente sabe, né, que a maioria das pessoas que está endividada, que está com dívidas no banco, com um nome negativado, não querem estar nessa situação, gostariam de ter condições de poder pagar. Muitas vezes os juros altos acabam transformando essas dívidas numa bola de neve e as pessoas têm a prioridade por comida na mesa e tudo mais e não conseguem, então, cumprir esses compromissos com essas dívidas. Porém, é verdade, e a Simone Tebet está correta, não se pode ter isso todos os anos, né? Primeiro porque aí se tornaria um estímulo à inadimplência e segundo porque as garantias para esse programa acabam sendo recursos públicos, acabam sendo dinheiro dos impostos dos outros brasileiros que contribuem na receita. Então é realmente algo preocupante. O Tesouro Nacional vai ser, inclusive, na segunda fase do programa, a garantia para esses programas de desenrola. Então, se as pessoas não pagarem essas dívidas que elas renegociaram com os bancos na segunda fase desse programa,
o Tesouro é que vai ser a garantia, são impostos que os outros brasileiros pagaram. Então, realmente é uma situação excepcional e também não adianta ficar batendo no Banco Central, botando a culpa no Banco Central por causa dos juros altos. Agora, Capês, bom dia, Schelp, bom dia, Capês. Capês, para você agora. A gente ouviu agora há pouco o Luiz Arthur Nogueira falar justamente sobre esse programa de endividamento. E você acredita, Capês, que esse programa ele pode acabar mal acostumando o brasileiro mais para frente em relação a ele estar sempre querendo negociar suas dívidas, vai fazendo mais dívida e pensa, poxa, mais para frente tem um programa para poder negociar, então tá tudo bem. Qual que é a sua avaliação? Muito bom dia, Paula Nobre, Thiago Berrache, Diogo Schelp. Eu perdi o áudio do Diogo Schelp, mas, na verdade, esse programa é um programa que acaba sendo válido. Eu, quando fui presidente do PROCON, nós tivemos várias iniciativas para renegociar dívidas, ajudar a fazer balcão de renegociação de dívidas. É um programa válido, porém, se ele for feito, nós temos aí 70 milhões de endividados no Brasil. É uma Itália de endividados dentro do nosso país. Claro que o programa é válido e visa recolocar essas pessoas no mercado de consumo, restabelecer a dignidade delas enquanto consumidoras. Mas esse programa, desacompanhado de um programa de educação financeira, terá uma eficiência muito curta no tempo, porque a pessoa tende a voltar a se endividar se ela não perceber que ao fazer uma compra a prazo por 5 anos, durante todo esse período, ela não vai poder consumir novamente, porque ela vai onerar a sua carteira. Então isso, em primeiro lugar, é válido, mas pode ser apenas um paliativo, se desacompanhado do programa sério de educação financeira. Em segundo lugar, a taxa de juros também vai proporcionar que essas pessoas, reentrando no mercado de consumo, voltem a ficar endividadas. E como disse o Luiz Arthur Nogueira, a taxa de juros só vai ser reduzida se o governo começar a gastar menos, o que é absolutamente improvável. Vem aí a reforma tributária, claro, vai ter aumento de arrecadação, por mais que o governo negue, e o aumento de arrecadação é um reflexo dessa gastança descontrolada do governo nessa gestão.